Bom dia, bem-vindos para mais um evento da Comissão do Mundo do Trabalho da Câmara Francesa. Eu sou Adriana Rilo, coordeno essa comissão junto com a Sara Bemer, que está aqui hoje com a gente. E hoje vamos falar de um tema bastante interessante, presente, e que nos convida a fazer uma reflexão. Então, na próxima hora e meia, mais ou menos, a gente está com o João Roncati aqui conosco, mais uma vez, tem também participado e nos ajudado bastante aqui nas nossas reflexões dessa comissão. O João, então, é conhecido, mas é sempre bom lembrar. O João está à frente da People Strategy, consultoria empresarial. O João é mestre em planejamento estratégico pela USP, tem um MBA executivo internacional pela FIA, tem uma experiência, uma vivência enorme aí ao longo dos anos, bastante focado na parte de transformação organizacional das organizações e nos ajuda muito a refletir sobre o comportamento humano dentro das organizações. Então, hoje ele vai apresentar para nós um ponto sobre a liderança humanizada, né? Tem se falado muito sobre isso. Liderança humanizada, o que é e como é que ela se reflete, principalmente hoje em dia. Acho que é um ponto que tem provocado bastante as organizações, principalmente no pós-pandemia. Então, o João vai fazer uma apresentação e fiquem à vontade para fazer perguntas enquanto ele apresenta. Sempre a gente deixa, né, tendo a possibilidade, dependendo de como for o ritmo da apresentação, a gente deixa alguns minutos também ao fim para fazer algumas perguntas, mas devemos estar juntos aí até por volta das 11h30 hoje. Esse evento, lembrando aí que esse evento é gravado, depois ele fica disponível no site da Câmara Francesa. E, mais uma vez, então, bem-vindos. E, João, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco, e eu te passo a palavra aí para a nossa reflexão. Obrigado, bom dia, Adriana, bom dia, Sara, e obrigado à Câmara de Comércio França-Brasil por esse espaço. Vocês sempre recebem de forma muito gentil, e o que eu gosto muito é porque é um espaço de reflexão, e não um espaço só de exercício, eu posso dizer, de sínteses que tentam ser pragmáticas. E a ideia, então, é abordar o tema exatamente dessa forma, para que ele possa ser reflexivo e, ao mesmo tempo, nos provocar, para trazer sentido ao que é esse termo, como você disse, a liderança humanizada, que ressurge com muita força neste momento que eu não sei dizer se é pós-pandemia ou se é o intervalo da pandemia, quando a gente vê alguns países europeus e a própria China fechando cidades. Então, neste momento, de qualquer forma, neste contexto, liderança humanizada tem sido um tema importante. E a ideia é conseguir refletir em conjunto com vocês que estão aqui o que é e, principalmente, por que ele surge no século XXI. Né? Talvez a pergunta que vem abaixo do tema seja a mais importante. Por que neste momento nós estamos falando de liderança humanizada, quando já se passaram 21 séculos de era cristã, 50 mil anos de cultura humana sobre a Terra, em que a definição de liderança, pelo menos que eu gosto muito de utilizar, é a disposição e capacidade de mobilização de pessoas. Então, não há uma liderança que não seja para pessoas, né? Porque ainda a gente precisa reforçar o caráter da liderança, chamando ela de humanizada. Na minha opinião, nesse momento, são dois impulsionadores, dentre tantos outros, que nos fazem pensar em uma liderança humanizada. Um é bastante positivo, né? A discussão da liderança humanizada, ela surge para responder a uma necessidade de buscar ter relações inclusivas. Nós descobrimos no finalzinho do século XX que as relações inclusivas não surgem porque a gente tem um olhar bondoso sobre minorias, mas porque é um ambiente que precisa ser altamente inovador, um ambiente que precisa ser crítico, um ambiente que precisa fomentar o desenvolvimento contínuo de organizações de toda a natureza, precisa de pensamento divergente. Então, pensar de forma divergente passa a ser um ativo e não mais algo indesejável, e a gente precisa ser inclusivo nesse ambiente, para essa diferença, seja ela de origem, de gênero, de credo, qualquer que seja ela, ainda que muito difícil de ser gerenciado.
Nós somos de ambientes diversos, né? A gente precisa alternar a perspectiva. Nós percebemos ao longo de todos esses anos e séculos que, se nós tivermos excesso de convergência, o que a gente pode ter é uma falha em grupo, né? E não a possibilidade de desenvolvimento. Nós precisamos reconhecer a identidade individualizada, então, se nós queremos ser realmente inclusivo, a gente passa a colocar o foco no indivíduo a partir da sua identidade, dos seus quesitos, né, de agregação e identidade, de busca de semelhança, e também da coletiva, porque percebemos que a identidade coletiva trabalha muito bem no fortalecimento da cultura, né, organizacional, e esse fortalecimento da cultura, já demonstrado, inclusive discutido aqui por nós, traz resultados muito melhores para todos os tipos de organização. Essa é a parte, talvez, mais positiva, né, dentro da necessidade de se trazer a liderança humanizada. Mas ela também nasce, talvez, de uma sensação de fracasso nossa. E por que seria uma sensação de fracasso? Porque as relações de longo prazo, elas precisam ser baseadas em identidade, nós descobrimos que isso é importante, mas não sabemos se conseguimos desenvolvê-las dentro das organizações. Ainda é uma luta nas grandes corporações para que a gente tenha o que a gente chama de uma ligação identitária com os indivíduos, e com a pandemia, né, houve uma dicotomização em muitos ambientes do interesse individual e do interesse da própria organização. Vamos dar um exemplo muito simples. Assim que arrefeceu a pandemia e nós começamos a falar de fato em ambientes híbridos, muitos dos nossos clientes e outras empresas com quem a gente tem acesso relataram a dificuldade de trazer de volta para o escritório parte dos seus profissionais, né, que passaram a dizer: não é necessário, eu estou muito bem em casa, eu não quero mais perder os momentos que eu reconstruí ou que eu construí do espaço de convivência com filhos ou com pessoas que eu gosto, ou porque eu decidi morar fora das grandes cidades e eu não quero perder essa qualidade de vida e ficar mais 1h30, 2, 3 horas no trânsito em São Paulo ou nas grandes capitais. E aí isso se colocou, né, como um ponto da ligação efetiva do interesse individual e do coletivo, né? Também porque, neste processo, a convergência de espaço do indivíduo na empresa passa a ser diferente. Eu quero um lugar com mais verde, eu não quero mais morar em apartamento e eu não quero mais ficar no trânsito. Então, eu me afasto dos grandes centros. De novo, eu vou estar me afastando do que seria o local físico. E a gente precisa de um local físico e único para trabalhar, né? E a não convergência entre até um conjunto de propósitos. Qual é, de fato, o meu propósito? A gente tem visto, nas gerações mais jovens, a contraposição do que é o propósito organizacional com o propósito individual, né? Será que, de fato, eu devo estar ligado a uma grande organização por muitos anos? Ou será que é uma passagem temporária que viabiliza o meu propósito individual? Isso traz um desafio maior, né, para as organizações de buscar esta convergência, de fazerem sentido na vida das pessoas. E aí, por fim, algo que parece duro, uma possível desumanização da liderança, quando nós temos um ambiente altamente volátil, em que pequenas e grandes crises se instalam sem muito aviso, né? E a concorrência, a própria sobrevivência no mercado, nos últimos 10 anos, tem sido bem mais difícil do que nos 10 anos anteriores. Isso faz com que os líderes precisam estar altamente focados em resultado, né? Altamente focados em retorno sobre capital investido, criando uma pressão interna e no ambiente de trabalho que parece em contraposição à liderança humanizada, né, algo que foca apenas em números, em resultados, em metas. Então, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, condições que parecem propícias e não propícias. Então, como tantas outras questões difíceis, falar de liderança humanizada significa olhar as suas dicotomias, né? Porque eu entendo que só é possível refletir e até instalar ou aperfeiçoar o que deve ser a liderança humanizada se a gente olha as dicotomias dessa liderança. Não gosto muito das abordagens que tentam ser excessivamente pragmáticas, que, na minha opinião, acabam sendo excessivamente superficiais, né, trazendo formas práticas do líder fazer uma conexão com a equipe. Me faz lembrar um pouco de respostas que nós vimos ao longo do susto, que foi afastar todos os profissionais do ambiente de trabalho e perceber, como a gente vai ver numa pesquisa que nós realizamos aqui, uma degradação
da qualidade, na verdade, dos índices de qualidade de vida emocional dessas pessoas e dizer para elas que a responsabilidade é unicamente do indivíduo, né? Quando a gente tem uma degradação da qualidade e dos indicadores de estabilidade emocional para as pessoas, fazer palestras para elas sobre a importância do equilíbrio emocional me parece superficial. A gente não está pegando nenhuma das causas e está transferindo para o indivíduo diretamente a responsabilidade para lidar com o contexto como um todo e não só lidar com as suas próprias necessidades. Então, dessa dicotomia que a gente passa a olhar que a liderança humanizada vem, ao longo da história, de discussões que foram muito recentes e sucessivas dos modelos de trabalho, das relações do colaborador e a empresa, e então da própria forma como a liderança se coloca, como ela mobiliza as pessoas, como ela consegue trazer agregação, convergência de longo prazo. E isso tudo aconteceu num tempo muito curto. Né? Nós passamos bastante tempo reafirmando só a forma de liderar pela mobilização, mas com a alteração do modelo de trabalho e a própria relação que as pessoas querem estabelecer com a empresa, a gente passa a pensar, então, o que é de fato e por que ela é necessária nos dias de hoje. A gente vê que a evolução do trabalho vem lá do seu início, como algo que era a organização de trabalho coletivo, né? A relação de trabalho era isso, ela surge para organizar aquilo que era individual ou familiar em grandes conjuntos de pessoas, porque isso trazia maior produtividade, né? E também trazia o atendimento de necessidades coletivas, não só individuais. É assim que a gente começa a organizar o trabalho e cria a formalização dele dentro do espaço da grande organização, né? Quando a gente caminha, então, para o século XXI, é necessário resgatar um pouco do que é esse início de processo para entender o que faz sentido, né? Então, vejam esse pequeno filme. Então, por quê, né? Falar do Alex Anderson. O Ford foi um especialista em produtividade, né? Essa era a grande competência do Ford, e ele é admirado até hoje por isso. Imaginem reduzir a produção de um veículo de 14 horas para 1h30, possibilitou que o Ford reduzisse o preço do carro a ser vendido em mais de 70%, e isso aumentou a competitividade e lhe deu a liderança do mercado. E, naquela época, falar em produtividade era a organização do trabalho humano, né? Mais do que dos equipamentos. Ele cria uma forma de produção seriada em linha, em que as pessoas vão passando
os equipamentos e agregando-os, né? Fazendo o assembling, a montagem do Ford T até nós termos um carro final na linha de produção numa qualidade altamente competitiva dentro de alguns parâmetros que ele mesmo estabeleceu, né? A velha brincadeira de dizer que você podia escolher, né, qualquer cor desse que fosse preto, estava dentro dos parâmetros de produtividade do próprio Ford. E, claro, dentro de um contexto de baixa competitividade, né? Assim que outros conseguiram trazer linha de produção, ou seja, trabalho humano organizado com alta produtividade, e pintaram seus carros, a Ford também foi exigida a pintar, né, os seus carros. Naquela época, o que era a liderança, né? A liderança era alguém que mantinha organizado o trabalhador individual dentro do coletivo e dentro do processo produtivo, e fazia com que ele pudesse ser, como um equipamento, algo que agregasse valor pela velocidade, reduzindo a necessidade de recursos, né, e trazendo para ele a perspectiva de daí subsistir, né? Essa era a vida do Alex. Se ele ia ter um Ford T ou não, estava fora de questão. Não é isso que se discute na organização do trabalho, né? Mas de que forma ele se relacionava com a empresa, e a relação era dada só pela autoridade. Isso que é necessário numa linha de montagem, né? Quem organiza e quem é organizado. Era assim que se estabelecia, e foi assim também que a gente começou a incluir o trabalho feminino dentro das fábricas, né? Quando a gente vem para o século XXI, a organização do trabalho passa a ter variáveis completamente diversas ou muito diferentes dessas. A mesma roda produzida num ambiente totalmente robotizado não requer a discussão da organização do trabalho humano de forma seriada e a forma como o Alex estaria colocado na linha de produção, se ele é bom com porcas e parafusos, ou se ele é bom no encaixe ou para carregar o motor. O Alex agora tem um papel completamente diferente, vai precisar apresentar competências totalmente diferentes. O que a gente tem nos dias de hoje é que o Alex passa a ter, então, também a necessidade de estar direcionado para uma organização a partir do seu próprio propósito, porque a ligação que era de um trabalho de subsistência vem sendo reformulada por vários motivos para um trabalho que precisa tanto trazer a sobrevivência, né, tanto trazer a sustentabilidade econômica dessa organização, como essa organização no macroambiente. Então, a gente parou de olhar a relação individual e começou a olhar a relação coletiva do século XX para o século XXI. E aí surgem temas como ESG, né, que sucede responsabilidade social e empresarial, surge o tema da qualidade de vida do indivíduo, e a gente passa a discutir condições de trabalho mais seriamente, e, por fim, surge o tema da ligação do indivíduo com a organização na formalização desse trabalho. Ele precisa estar 30 dias ligado à empresa, receber um salário mensal, é o que se coloca agora. Agora, só porque nós ficamos mais benemerentes e humanizados? Não, também porque nós descobrimos que na alteração do processo competitivo, onde não é a organização do trabalho físico que traz produtividade, isso ficou para trás, nós precisamos também do capital intelectual, a gente precisa do capital criativo, e é isso que traz competitividade no século XXI. Então, mudar as condições de trabalho significa proporcionar a expressão do capital intelectual e não só da força física, né, que o Ford T requeria com a sua linha de montagem seriada. Nós passamos a ter como um requisito de longevidade da organização aproveitar ao máximo capital intelectual. E para ter capital intelectual, o ser humano precisa de condições mais confortáveis de trabalho, né? No sentido amplo de confortável, alimentação, a forma do espaço, a forma como ele se relaciona com o espaço e a forma como o trabalho se insere na sua vida. Talvez essa tenha sido a maior discussão, né, com o afastamento dos trabalhadores, o afastamento repentino, né, de todos os trabalhadores, de todos os tipos, do ambiente de trabalho para o trabalho remoto. Como é que o trabalho está inserido na vida dessas pessoas e como é que a vida se relaciona com o trabalho. Eu me lembro bem na década de 80, quando se discutia se trabalhadores eram números ou deveriam ser considerados na sua individualidade, e que a gente discutia se era possível separar a vida profissional e a vida pessoal, né? A gente chegou a discutir isso, Adriana, em conversas nossas, né? É possível pedir isso para um trabalhador? Separa a vida pessoal e separa a vida profissional? Ou entrar na empresa, deixe as suas preocupações, porque aqui você tem outras? No momento em que a gente pediu
ao trabalhador, para levar o ambiente de trabalho para dentro da casa dele, sem pedir permissão para a família, né, essa questão se dilui e ela ganha outro contorno. Então, completamente diferente. Não vamos mais falar para ele dissociar a vida pessoal e a vida profissional, nós vamos estar preocupados em como essas duas coisas se tangenciam e se influenciam. E aí surge, na discussão da possibilidade de multiplicar os ambientes de trabalho, esse termo que também tem sido muito usado, a uberização do trabalho. Ele viria naquela linha de tempo, sucedendo a relação formal da carteira de trabalho no Brasil, ou do registro, qualquer que seja ele, em outros países, para o que se chama de uberização. Também encerra dentro dele uma enorme dicotomia. A uberização, ela pode ser ótima, porque você trabalha quantas horas você quiser, né? Você trabalha no dia em que quiser, porque o que importa é o que você produz, você trabalha no horário que quiser, se você é notívago, você trabalha durante a noite, não precisa trabalhar durante o dia, como seus colegas. Você tem a possibilidade de ter um trabalho informal, flexível e por demanda, o que parece muito bom para quem disponibiliza mais capital intelectual do que físico. Por outro lado, não seria também a uberização uma forma de nos livrar dos encargos trabalhistas, né? Daquilo que a relação formal exige da organização com o indivíduo? Será que a uberização, né, na sua dicotomia, também não está sobrecarregando o indivíduo diante da organização e levando para ele aquilo que a organização deveria prover, né? Por isso essa brincadeira aqui, né? Quando alguém vai procurar emprego e ouve que a vaga é assessorista, não tem carteira assinada, não tem férias, não tem 13º e mais, né, traga o elevador da sua própria casa, né, que foi a própria discussão do Uber. O Uber, ele vem como um modelo competitivo para suprir uma lacuna que nós temos na sociedade de transporte. Ele veio com um modelo competitivo para propiciar que eu tenha um carro ocioso em casa, consiga obter retorno, ou ele veio para mudar as relações de trabalho e desobrigar uma empresa que tinha frota de táxi e estar preocupado com o carro e com os seus próprios motoristas, né, transferindo para o indivíduo esse ônus. Eu acho que nenhum nem outro, as duas coisas. É a mudança do modelo competitivo que encerra uma enorme dicotomia, né? Será que o desafio da liderança humanizada é lidar e trabalhar com essas dicotomias? É por isso que a gente precisa de uma liderança humanizada hoje, porque ela precisa pensar no indivíduo que, de alguma forma, trabalha parte da sua desconexão física, de ambiente, de trabalho, mas não pode, porque a organização precisa trabalhar a dissociação da sua identidade. Eu coloco as pessoas no trabalho remoto, mas ainda preciso que elas representem a minha cultura. Eu trabalho as pessoas para trabalhar dentro da sua casa, mas é necessário, né, que elas estejam alinhadas com os propósitos de longo prazo da organização. Eu não posso corromper a cultura de um momento para o outro, isso seria um ônus enorme para pequenas e grandes organizações. Então, nesse momento, o que foi um cisne negro, né, como dizia o Taleb, que foi a pandemia do Covid, e utilizando um ideograma já bem conhecido de todo mundo chinês, né, de crise, nós temos um perigo sobre a forma como a gente lida com isto, e eu posso, então, simplificar a ideia da liderança humanizada, dizendo que o líder precisa estar preocupado com as pessoas, seria uma simplificação do tema, ou eu posso ter aqui uma oportunidade de trazer para a liderança uma dimensão diferente de quem está realmente preocupado com a convergência de propósitos do indivíduo com a organização. E que, em geral, essa convergência é uma preocupação com a própria sociedade, com o coletivo, né? E a gente vê muito bons exemplos positivos disso. Empresas que levam o tema ESG muito a sério, empresas que, nos últimos 2 dias, se posicionaram ativamente, grandes corporações, contra um projeto de lei do governo que lhes parece trazer danos ambientais, coisa que até algum tempo atrás nós não víamos. E quando a empresa se posiciona assim, alguns indivíduos dizem, uau, essa empresa talvez eu queira trabalhar, porque ela tem propósitos parecidos com os meus no longo prazo. E essa ligação é extremamente valiosa. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, um comentário? Eu tenho um comentário, João, posso? Claro, por favor. Conforme você vai falando, assim, né, vem vários pontos assim para a gente refletir, mas queria trazer um e te ouvir,
porque eu acho que que a gente está chamando aí de nova relação de trabalho, né, e como a relação de trabalho das pessoas com as organizações, independente do tamanho, elas demandam um nível de maturidade, vamos dizer assim, né, uma relação cada vez mais adulta das pessoas, Sim. que com tantas formas que aparecem quando você fala em uberização e traz o exemplo, né, como você trouxe, eu acho que dependendo do país, da localidade, até mesmo de um viés ideológico, né, do ponto de vista político, isso pode ser mal visto, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que dentro desse contexto, quando eu falo de relação mais adulta entre as pessoas e as organizações, tem o lado das pessoas fazerem escolhas, né? Só que a condição de fazer escolha é diferente, né? Perfeito. Pessoas mais ou menos favorecidas. Na pirâmide social, exato. Então, tem uma questão bastante social, e eu acho que quanto mais, vamos chamar assim, de rudimentar a força de trabalho de uma determinada comunidade ou de um país, maior risco de entender as empresas como vilãs, né? Mais do que como geradoras de oportunidades, que cada um também deveria ter a condição de fazer escolha, né? Eu quero trabalhar mais horas ou menos horas, ser melhor ou menor remuneradas, até porque você traz um contexto pessoal de escolha do tipo, eu não quero mais passar tanto tempo no trânsito, eu prefiro trabalhar de casa, eu quero o verde mais perto de mim, né? Quero trabalhar menos horas, que é o lado bom da flexibilidade do trabalho, que, por exemplo, trabalhar para o Uber tem, né? Então, o meu ponto aqui é o risco que a gente corre quando a gente fala em liderança humanizada, e entendendo a liderança também como as organizações, vamos chamar assim, a entidade, a organização, o risco que a gente tem de continuar a ter uma perspectiva das pessoas como oprimidas pelas organizações, mais do que como possibilidade de uma flexibilidade de diferentes formas de trabalho, pelas próprias escolhas movidas por elas, né? Por elas mesmas. Porque eu acho que quanto mais possibilidades e oportunidades as pessoas tiverem de poder de escolha, mais oportunidades elas têm de realmente fazerem um mundo melhor, de se sentirem melhor consigo mesmas, de terem uma vida melhor, né? Sim, perfeito. Sim, eu gosto muito da tua observação. A dicotomização que foi muito predominante a partir de discussões ideológicas, né, de direita e esquerda, e ela acabou sendo caricata, na minha opinião, fez com que você tivesse vários grupos profissionais que sempre estiveram em oposição à organização, sempre se colocaram em oposição, né? Essa organização é sempre a vilã. A minha visão sobre organizações privadas hoje, e também de terceiro setor, então segundo e terceiro setor, é que se nós tivermos a oportunidade de mudar a cultura da sociedade no longo prazo, está na mão do setor privado e do terceiro setor, muito menos do primeiro setor, né? E é só ver, hoje, no Brasil, quem toca com seriedade a pauta da inclusão, da diversidade, são corporações privadas, né? Ou seja, tem um fio mais claro de esperança, né? Está na mão das corporações privadas. E por isso que elas começam a sair um pouco do seu silêncio, né? E que, de acordo com empresários, existia por medo de retaliação do próprio governo, se a gente falar do nosso contexto atual, e diz assim, não dá mais, não dá. Essa história de falar de garimpo artesanal, quando, na verdade, é para rasgar a Amazônia no meio, né? São grandes corporações que estão dizendo. Né? Não podemos, porque a gente está condenando o longo prazo. Então, eu concordo com você, né? E eu acho que as corporações são hoje o elemento mais forte para a mudança de cultura coletiva, sem nenhuma dúvida. E a gente precisa sair dessa visão caricata de que elas são sempre as malvadas. O que acontece é que estas mesmas organizações, que hoje discutem ESG, que hoje têm muito sério discussões de compliance, por exemplo, nos últimos 3 dias eu estava internado fazendo estratégia de planejamento de uma organização americana no Brasil, do agronegócio, e nós fizemos uma parada para discutir os novos princípios de compliance, né? E a discussão de ser um ambiente inclusivo, né? E fazer o equilíbrio entre homens e mulheres, como trazer diferença de gênero para dentro da organização, isso no ambiente
de discussão de planejamento, né? O que era impensável. Antes abria uma palestrinha de alguém lá dentro, eu dizia, não, agora isso faz parte, é um elemento necessário. Como é que a gente vai equilibrar as equipes que estão no campo, que são predominantemente masculinas? Essas eram as questões colocadas lá com muita seriedade, né? É a mesma organização que há 12 anos atrás levava os clientes para pescar no Pantanal. A gente sabe que é a mesma. Então, o fato de algumas organizações privadas carregarem um passado que é marcado por algumas dessas atitudes, faz com que algumas pessoas apontem o dedo assim, mas vocês, não é? Eu acho que é simples, dizer assim, é verdade. É verdade. Nós fizemos, por vários motivos naquela época, os líderes que lá estavam não consideravam que isso era danoso, né? E eu gosto quando eu vejo líderes fazendo essa consideração. Dizer assim, só que mudou o contexto, nós estamos assumindo que mudou o contexto. Que é a grande dificuldade dos próprios profissionais que assumem o papel de compliance, né? Eles se veem diante de profissionais de 40, 50 anos, como eu, dizem assim, mas cara, antes podia. Por que de repente não pode? E eles, né, explicando a mudança de contexto, né? Assim, com muito cuidado, mas assim, mudou o contexto, mudou a relação de trabalho, mudou a expectativa da sociedade sobre a organização, e as organizações têm feito um papel ativo nessa mudança, ativo. É muito respeitado mesmo. A discussão de ESG vem de organizações privadas e do terceiro setor, não vem do primeiro setor. O primeiro setor, quando isso ganha corpo, ele ajuda a regular a questão. E aí sim vem uma legislação ambiental, a reformulação da legislação trabalhista, mas é a organização privada que tem movido os contextos, né? Tem mobilizado. Então, concordo com você, tem que ser muito cuidadoso, porque é muito fácil ser caricato nessa história. Para um lado ou para o outro, qualquer um dos dois lados, né? Vilanizar o trabalhador, que na verdade teve pouca oportunidade de escolha, como você colocou, porque a gente sempre olha sobre a ótica de quem tem a posição de escolha. Eu fiz uma boa universidade, escolhi o meu trabalho. Eu sou 5% da população, né? Ninguém escolhe trabalhar a vida inteira dentro de uma cozinha industrial, raramente se escolhe, ou atrás de um almoxarifado, ou arrumando peças dentro de um estoque sem janelas, 10, 12 horas por dia. Foi o que ele conseguiu de trabalho, e ele precisa ser visto sob essa perspectiva. Agora, a gente precisa traduzir essa história para uma mudança, né? Eu tenho um esforço enorme de traduzir os meus filhos, dando exemplos, né? Ou tentando tirá-los de uma realidade protegida. Fala assim, eu estudei 12 anos dentro da Universidade de São Paulo. Eu era uma exceção, porque tinha vindo do ensino público. Uma exceção absurda. Conheci 3 durante 12 anos de ensino público e conheci um negro em 12 anos de universidade. E hoje, ontem, debatendo isso com meu cliente, eu disse, não, mas não há exagero, discutir cota. Eu falei, tá bom, olha para essa plenária, quantos negros são executivos aqui? Eu tenho muitos clientes, fui executivo durante muitos anos, tenho a consultoria há uma década e meia, 15 anos, e eu tratei com 2 diretores seniors negros até hoje. Então, assim, numa sociedade tem 70% de negros e pardos, não tem algo errado? Tem algo errado, né? Tem um desequilíbrio instalado. Então, eu não posso simplesmente tentar administrar o desequilíbrio. E é isso que as organizações privadas entenderam, né? Administrar continuamente o desequilíbrio é ampliar muito a chance de fracasso, é ampliar muito o espectro de risco, né? Então, vamos tentar compreender em profundidade o desequilíbrio e aí trabalhar. Por isso que eu gosto, né? Vamos olhar a liderança humanizada na gênese e como ela se instala, e não ficar falando, gente, olhem para o seu trabalhador nos olhos, pergunte como ele está. Tudo bem, mas, gente, né? Vamos mais além. Mais assistencialista até, né? Isso infantiliza a relação, infantiliza demais. E aí eu quero convidar o meu profissional, né, o meu trabalhador, que não é pejorativo, ficou pejorativo, mas não é, ele é um trabalhador. Quero convidar o meu trabalhador, o meu profissional, um membro da minha equipe, para contribuir criativamente, inovando, quando eu tratei ele como criança. Essa é a liderança, né, ruim. Essa liderança que parte de um princípio de arrogância. Eu estou acima, eu sou melhor, eu sou diferente, venha cá, ouça, né? Essa é uma liderança que está perdendo espaço. Isso é importante. E o nosso cisne negro, de novo parafraseando o Taleb, que foi a pandemia, no afastamento do ambiente de trabalho, desmobilizou ainda mais essa liderança. Que disse, olha, não precisa de supervisão direta, está cheio de gente boa que produz muito bem à distância. Para com esse negócio de ficar sabendo se ele chegou às 8 e saiu às 5. Bobagem! As pessoas são responsáveis e elas querem fazer parte de uma história de sucesso.
A hora que você tira isso de vários líderes, eles muda o paradigma, ficaram perdidos. Ficam perdidos. Puxa, não precisa mais desse papel? Não. Mas você é um consultor de contexto. Como é que você reagiu sobre a insegurança das pessoas? Como é que você reagiu sobre a degradação da qualidade de vida ou dos indicadores de capacidade emocional, que é o que a gente viu na nossa pesquisa? Vou passar bem rapidamente aqui, por causa do tempo. E aí, esses líderes, muitos não têm resposta. Prova que não conseguiram, como líderes, né, acompanhar as necessidades para mobilizar pessoas. E eles se cristalizaram dentro de um espectro que era de chefia, que é a detenção do poder. E que não cabe, quando eu preciso de grupos rápidos, grupos autônomos, cultura agile, qualquer um desses ambientes, eu preciso de líderes que tenham a capacidade de transitar. E a sensibilidade, né? Sim, eu costumo dizer que o líder tem 3 papéis fundamentais. O resto vem depois. O primeiro é trazer pessoas para o desafio, porque elas não chegam sozinhas até o desafio. Segundo é conectar as pessoas, porque enfiar todo mundo na mesma sala e esperar que as pessoas trabalhem juntos é outra falácia, né? Tem que conectar. E quanto mais divergente o ambiente, maior é a responsabilidade do líder. Mas... Nessa organização que nós estávamos, uma organização com a capacidade operacional assim admirável e de relacionamento, um exemplo no mercado, todo mundo adora essa empresa, uma capacidade de planejamento desse tamanho. E a discussão começa muito simplificada assim, nós somos ruins de planejamento, então precisamos ser menos operacionais, mais planejadores? Não, não mata o que ser bom. Você precisa trazer gente que sabe planejar. Só que o que aconteceu com as pessoas que sabiam planejar e vieram para esse ambiente? Aí eles mesmos falam, é muito curioso, a gente pôs para fora, eles eram chatos, né? Eles eram formaizinhos. Então, é esse o desafio da diversidade. É vocês entenderem e assumirem a responsabilidade dessa convivência. Esse é o papel do líder. Não é joga um cara lá no meio do grupo, né? Traz um planejador no meio de 6 executores, ele é uma caricatura. É interessante esse teu exemplo, porque isso é gestão da diversidade, né? Diversidade não está só nas categorias que as empresas, principalmente as grandes, têm divulgado mais como bandeira, né? Bem interessante. Não. João, eu queria ter uma pergunta. Desculpa. Por favor, fala. É que tem uma pergunta no chat. Que bom. Me podemos ajuda, deixar para o fim, ou se você quiser, a gente pode falar agora. Como trabalhar a questão da etarização e as diferentes gerações numa liderança humanizada. Excelente. Muito bom. Mas eu vou responder agora com alguns gráficos. Vamos olhar o que tem acontecido com a geração mais jovem. Vou passar esse slide e a gente vai respondendo. Este é um enorme desafio que já se instalou nas 2 últimas décadas. O primeiro grande desafio da liderança com a gente chamou aqui de etarização foi ver líderes muito jovens substituindo líderes de cabelo branco. Porque o cabelo cinza, gray hair, cabelo branco ou careca que nem eu, era um sinal de que eu estava mais acima na cadeia alimentar, né, na hierarquia. E isso foi desmobilizado, ou por jovens executivos, ou por jovens empreendedores. Isso, por mais que a gente possa não considerar, confunde referenciais cognitivos da psique humana. Eu estava acostumado a ver aquele cara como, se ele é o mais velho, eu entro na sala e vejo um cara de cabelo cinza, provavelmente ele é o mais alto em hierarquia. Era assim que a gente se identificava. E raramente errava, né? Ou pela roupa, pelo vestimento. Agora, que a maior parte de nós usa sapatênis, com camisa social, calça jeans, com cinto social, né? A gente confundiu esses referenciais. Isso parece caricato, mas não, a gente muda referenciais de uma pessoa, você muda a capacidade dela de mobilização. Então, esse foi o primeiro grande desafio, ver jovens ascendendo muito rapidamente. Segundo grande desafio, não descartar os cabelos cinza, porque a gente percebeu que eles têm uma vivência acumulada extremamente valiosa para as organizações. Então, o desafio é, exatamente como veio a pergunta, como é que a gente faz com que eles convivam no seu melhor dentro do ambiente de trabalho, né? Aqui a gente tem uma pesquisa, muito rapidamente, do Institute for Business Value, né, que foi procurar executivos e perguntar a eles o que os colaboradores esperam do trabalho, executivos e colaboradores deles, né? Colaboradores. O mais importante aqui, olha, 58% dos entrevistados, né, dizem que o Covid impactou a saúde mental. Isto não pode ser desconsiderado em hipótese alguma. E o líder humanizado precisa conhecer e precisa se informar sobre esse tipo de coisa. Porque o que significa impactar a saúde mental de alguém, né, e ou dos seus familiares?
né? E aí a People realizou uma pesquisa sobre equilíbrio emocional, a partir de preocupações como essa, de pesquisas como a desse instituto. Nós buscamos, então, 4.329, tem um número até exato demais, respondentes, né, de vários níveis dentro da organização, com esse grau de diversidade. 72% estavam em 25 a 44 anos, 72% eram do sexo feminino e 80% deles eram da base da pirâmide econômica, mas também fizeram parte aqui executivos, né, diretores. E aí, o que nós encontramos como resposta no período 2021? Algo muito importante, qualidade do sono. Somente 47% dos profissionais dormiram mais que 7 horas, frente a 68% diante da pandemia. E aumentou 3 vezes o número de colaboradores que dormiam até 3 horas por noite. E isto aqui, a gente teve uma grande amostra dentro do setor de saúde. E a questão é assim, adianta fazer palestra para essa turma sobre a importância da qualidade do sono? É enxugar gelo, né? Tampar sol com a peneira, coisas, ditados antigos, né, da minha época. Ele sabe a qualidade do sono. A questão é que ele não estava conseguindo ter um sono de qualidade. Agora, qual é a pergunta? A qualidade de ação e reação e de decisão em situação de estresse de um profissional que dorme até 3 horas por noite. Ele está apto a tomar decisões em ambiente de risco, em emergência, né? Mais atividade física, uma redução enorme da atividade física, né? E a gente passa a ter um conjunto grande de pessoas sem nenhuma atividade física. Então, eu durmo menos e não faço atividade física. A gente viu um aumento de peso grande dentro das organizações, na média dos indivíduos. 120%, né, aumento da frequência acima de 12 horas de trabalho por dia e 20% de 10 a 12 horas. Ah, mas é porque a organização é maldosa? Não. Não, é muito mais complexo do que isto, né? Nós ampliamos as reuniões, aumentou a produtividade individual, e a gente passou a tentar compactar o dia e perdeu um pouco o controle de início e fim. A gente permitiu que, com a tecnologia, o espaço individual fosse invadido. E o tempo de ir e voltar do trabalho, que era no carro, e por compliance eu não fazia ligações de vídeo de jeito nenhum e nem de telefone, que a gente sabe o risco disso, eu passei a utilizar para outras reuniões, o que ampliou, distendeu a jornada de trabalho. Eu também queria provar minha produtividade longe do meu líder. Assim, são muitas variáveis, né? A questão é entender contexto e não procurar culpado. Mais uma coisa que a pesquisa nos mostrou, um enorme pico de estresse e ansiedade, né? Então, aqui a gente, em azul, o nível de estresse e ansiedade antes do que era a pandemia e em amarelo com a pandemia. Então, isso passa a preocupar, né? É muito grande o pico de estresse e ansiedade, e a gente viu relatado por CEOs uma degradação da relação entre profissionais seniors. Eu estou mais estressado, mais cansado, feedback aqui na reunião online é direto, porque depois eu desconecto, eu não vou cruzar com você mais hoje. Então, eu posso ser um pouquinho mais duro, né? E eu tenho a justificativa. Olha, vamos ser objetivo aqui, porque eu tenho pouco tempo, a reunião vai acabar, a sala do Zoom ou do Teams vai encerrar em 2 minutos, eu preciso te dizer que eu não estou contente com e ir embora. As pessoas estão tendo que se reconectar. Isso em cultura e resultado de longo prazo é fundamental. Isso aqui também não é um bom resultado, né? Emoções durante a pandemia. 3 vezes mais sensação de raiva, 3 vezes mais sensação de tristeza, 4,5 vezes sensação de medo. Será que eu vou me infectar? Alguém da minha família vai infectar? Eu vou ao supermercado, eu volto doente? E aí eu não posso visitar minha mãe no final de semana? Minha mãe vai ficar bem? Portanto, 25 menos de alegria, né, durante 2022. Tamanho, isso a gente percebe por que as pessoas se lançaram nas festas de Ano Novo, por que elas tentaram se lançar no Carnaval, até provocando uma nova pequena onda, né, de Covid. Nossos clientes, de forma muito gentil, atualmente dizem assim, a gente precisa fazer um workshop com a equipe, poderia ser presencial? É interessante quando as pessoas são cuidadosas. A gente não suporta mais fazer a distância, produtividade é ruim, né, a gente quer se encontrar, né? Mesmo que não dê para abraçar, mas a gente pode se ver, tocar a mão, assim, né? Isso passou a ser uma carência, né, das pessoas nesse período e uma carência muito significativa. Nós demos listas para as pessoas escolherem de sentimentos positivos e negativos. Positivos, elas identificaram esperança, fé, gratidão, paciência, resiliência, superação, amor e cuidado. Elas viam a situação como muito crítica e grave. Negativo, medo, ansiedade, insegurança, incerteza, tristeza, cansaço, angústia e preocupação. Essas listas são complementares, deixa clara
como as pessoas de fato estavam lidando com algo inesperado e com um impacto gigante nas suas vidas, inclusive vendo situações de óbito ao seu redor, né? Aqui, só recortando líderes, diretores, 60% dormindo até 6 horas, importante, lazer, 73% tinham acima de 3 horas antes da pandemia, em 2020 e 2021 só 49%, 24% não tinham nenhuma atividade de lazer, nada que o desconectasse, né? A atividade física subiu de 15 para 38, os que não faziam nenhuma atividade física. Vivência de ansiedade e estresse, acima de 7, subiu de 48 para 76%, 7 lá naquele gráfico, né? Então, também o segmento de líderes que precisam ser humanizados são a referência para os seus grupos de trabalho, né? Foi de uma situação de insegurança e de medo. Então, aqui, o líder se viu numa dupla situação crítica. Ele tinha que lidar com a ansiedade do seu grupo e com a dele mesmo. Ele tinha que lidar com o medo do seu grupo e com o medo dele mesmo, da própria família. E isso não é trivial, né? Então, se nos últimos... Essas são frases que a gente tira da pesquisa qualitativa, né? Se nos últimos 8 meses nos ensinaram algo, é que os funcionários anseiam pela valorização dos aspectos humanos de trabalho. Por isso que a gente diz que, de novo, esse cisne-negro acelera a discussão da liderança humanizada. Eles sentem cansados e muitos estão desmotivados, querem um senso de propósito renovado e revisado do trabalho, que é por que eu trabalho? Do que a gente está falando no longo prazo? Querem conexões sociais e interpessoais com seus colegas e gerentes, querem um senso de identidade compartilhada. Sim, eles querem salários, benefícios e vantagens financeiras, mas mais do que isso, eles querem se sentir valorizados no seu desafio individual e nas suas fragilidades. Eles querem interações significativas, mesmo que não sejam presenciais e não meras transações. Então, quais os discursos estão sendo desmontados agora, né? E tem gente que fala, não, isso é discurso de esquerda, né? Meritocracia é algo natural na sociedade. Se meritocracia fosse natural, a gente não poderia discutir a diversidade e a inclusão. Se meritocracia fosse natural, eu poderia dizer que todos os segmentos que não conseguiram entrar na USP como eu entrei, não fizeram por falta de esforço, foram preguiçosos. Esse é um discurso horrível, higienista, né? De dominância racial. Então, nada disso. A meritocracia existe no contexto em que o indivíduo é visto e desafiado. Se ele não é sequer enxergado, incluído e desafiado, ele não tem condições de se colocar para a meritocracia. Então, a gente vê um balanceamento bem interessante da discussão de meritocracia, que eu gosto e acho que o ambiente de organização deve ser meritocrático, mas sem transbordar automaticamente para a sociedade, que era a simplificação. A empresa é meritocrática, a sociedade também é. Não, ela não é. E a discussão de inclusão e de equilíbrio, né, da diversidade dentro da organização é para que a gente consiga uma sociedade um pouco melhor no contexto de permitir algum grau de meritocracia. Então, traz a liderança humanizada é um aprofundamento dessas questões para que a gente possa sinalizar no ambiente de trabalho e aí sim transbordar para a sociedade esta valorização dos aspectos humanos, né, e não do puro racionalismo, para que a gente possa construir o senso de identidade compartilhada de longo prazo, né? Para que as pessoas, ao verem que os seus desafios pessoais são os mesmos dos seus líderes, sentem valorizadas na fragilidade ou nos seus pontos fortes. E, portanto, passam a ter interações que são de longo prazo, não mais de curto prazo. Não é bate a meta e estamos conversados. Né? Um comentário aqui, desculpa. Sim. É bem interessante você trazer esse aspecto da meritocracia, que, de fato, quando você fala em meritocracia, é como há uma guerra ideológica, né? Como se não se pode mais falar em meritocracia. E, ao mesmo tempo, quem traz uma perspectiva de questionar a meritocracia é como se fosse só um discurso de esquerda. Acho que também as organizações e as lideranças têm um desafio enorme em como lidar com isso, porque eu concordo totalmente com você, a meritocracia é importante que ela seja um critério, ela é um critério, né? Sim, só que tem que estar dentro de um contexto muito mais abrangente, diverso, inclusivo, para, de fato, fazer sentido. E aí o caminho do meio é que acho que é um dos grandes desafios do ponto de vista de gestão de pessoas que as organizações têm à frente hoje em dia. Porque senão é isso, ou se demoniza a meritocracia, como termo, como um viés que a gente sempre olhou a meritocracia, meio tudo ou nada, né?
Sim. Ou se aqui se fala em meritocracia, eu estou desprezando todo esse contexto inclusivo e diverso que tem que ser levado em consideração. Então, essa sua reflexão aí que você traz é bem interessante. Me permite também um comentário em cima disso de vocês. Esse ponto de meritocracia é super importante, mas ele tem um paradoxo, que é o reconhecimento da colaboração. Então, você tem que ter uma valorização do coletivo e da colaboração também, né? Uhum. E isso que eu também acho que, às vezes, nas empresas é difícil, né? Porque a diversidade é diversa, né? E aí você tem uma diversidade e tem colaborações diferentes de serem contabilizadas, né? Então, fale. Olha, Sara, alguns poucos anos atrás, eu me lembro de foi a Exame, que ela fez um artigo, perdão, falando sobre o fato de que a GE, que era o berço da gestão por competências, estava abandonando a avaliação de competências. Por quê? Num ambiente que a gente precisa que seja flexível, integrador, mais horizontalizado, a avaliação de competência não faz sentido, ela seria uma caricatura obsoleta. E aí houve vários debates na sociedade, eu vi alguns clientes dizendo, olha, né, se a GE abandonou, nós estamos abandonando aqui. E eu, na época, disse, isso é uma bobagem. Por quê? Porque o que as pessoas precisam na organização são referenciais. A gestão por competência é fornecer referenciais daquilo que é necessário para a competência da empresa. Para ela competir, ela precisa ter competências diferenciadoras, e aí eu fragmento a competência da organização em competências de indivíduos e busco pessoas que tenham competência e valorizo essa competência. Por que eu estou trazendo esse exemplo da avaliação de competências? Porque foi o mesmo quando nós buscamos simplificar o ambiente meritocrático, apontando para algumas organizações, e a mais notória foi, ao longo da história, a Ambev, em que a meritocracia significa a valorização de indivíduos altamente competitivos e muito diferenciados em produtividade individual. Não, porque lá é assim, se o cara é bom, nada importa. Isso foi uma caricatura que a Ambev tenta se livrar hoje, porque, nas próprias palavras do Lehman, sócio principal da B3, sócio principal da Ambev, diz assim, o nosso modelo está esgotado. E ele não era essa caricatura. Nós estivemos com um dos sócios dele, com o Carlos, algum tempo atrás, discutindo, e ele falou, isso é uma caricatura que a gente não deseja. E hoje a gente discute exatamente outros elementos dentro do ambiente meritocrático. Então, quais são esses outros elementos? Incluir no reconhecimento, né, a forma como eu trabalho, e não só o que o meu trabalho gera de metas. E a forma como eu trabalho hoje tem como principal competência, você trouxe de forma muito pertinente, a cooperação. Você quer ter uma empresa competitiva? Amplie a cooperação dentro do seu ambiente de trabalho. Reduz a competição individual. E você pode reconhecer as pessoas que estão mais dispostas a cooperar. Porque o resultado é do grupo. Quando eu coopero, eu de fato somo capacidades, mas eu também compreendo ritmos diferentes. Não é possível diversidade em ambiente não cooperativo. Não é possível. Porque cooperar significa olhar o ritmo do outro e encaixar o meu próprio. Se eu quero diversidade de opinião e de posicionamento, eu preciso de um ambiente cooperativo. É condição sine qua non. Então, para ser meritocrático, eu reconheço resultados coletivos, eu desafio as pessoas individualmente e coletivamente. Eu reconheço a forma de fazer trabalho. Por isso, a discussão de cultura atualmente ganha uma dimensão muito melhor e mais profunda, que é, de fato, falar de valores e não projetá-los na parede, como nós fizemos ao longo de várias décadas. Falar de valores é falar de postura no coletivo. E uma postura, para muitas organizações, que não pode ser encerrada dentro do ambiente de trabalho, mas transborda para a empresa. Vários dos meus clientes, eu já vi demissões e repreensões graves de profissionais pegos dirigindo embriagados. Ah, mas era final de semana. Você é uma referência para a sociedade e para a sua equipe. Em alta velocidade, ultrapassando no acostamento, coisas comuns no final de semana. Sim. Você sabe que a gente precisa de pessoas que sinalizem em qualquer momento. Você não pode ter um comportamento fora e dentro, isso não existe, ninguém consegue isso. Se você faz fora, você mostra os seus valores. Eu preciso de gente com outros valores. Pronto, pure.
Pune e demonstra isso. Isso significa trazer consistência para esse discurso e buscar questões de longo prazo, e não mais só aparentes, né? Então, é muito importante, sim, e o ambiente meritocrático, ele aprofunda a discussão quando ele compreende a cooperação. Sua observação é ótima, né? Essa pesquisa, perdoem, está em inglês, conduzida sobre o ambiente de trabalho, mostra o enorme desejo das pessoas do ambiente híbrido. Ok, o escritório é extremamente importante, é lá que a gente constrói a cultura, nós nos encontramos, produzimos juntos, dá para a gente fazer com que ele seja flexível? Então, há uma pressão social, inclusive da liderança. Eu me lembro de um CEO que me chamou na sala, fechou a porta e falou assim, João, são os meus diretores que não querem voltar para o escritório, o que eu faço? Ele falou, eu esperava que fossem líderes, né? mas os meus diretores, ele falou, de 7, 2 me ligaram hoje, um deu desculpa e o outro falou, não volto, não estou seguro, eu moro com a minha mãe, eu não vou voltar. Na hora que eu estiver totalmente seguro, eu volto. É possível, você vai me demitir? Eles se viram com questões que eles nunca imaginavam, né? E isso é ótimo, porque a gente deixa de ter um indivíduo que fantasia a relação com a organização e, de fato, representa o que é essa humanização. Cara, eu estou com tanto medo e eu sou humano, não importa que eu seja diretor, que eu preciso abrir a questão para você. Né? Isso é positivo. Né? A gente vê aqui, né, sobre a questão da nossa jornada cotidiana, como o digital amplia o espaço, né, no dia a dia. Então, a gente passa a usar muito mais o digital. Isso traz sobrecarga de trabalho. Traz muita produtividade, mas traz sobrecarga. Traz uma invasão. Né? A gente estava discutindo antes da pandemia a utilização do smartphone fora do ambiente de trabalho. Nem se discute hoje, porque para regular isso é uma loucura. Né? O maldito WhatsApp faz você ficar conectado 24 horas por dia, e toda hora que ele está ligado, mesmo em segundo plano no notebook, parece que eu estou online, e eu recebo mensagem assim, por que você não está respondendo? Meu Deus do céu, porque eu estou dando uma aula. Mas está escrito que você está online. Você deve estar conversando com alguém. As pessoas passam um pressuposto da disponibilidade contínua. É isso, precisamos ter muito cuidado. E nos traz aqui, por isso aquela pergunta eu deixei para responder aqui ao longo da apresentação, sobre agora a chamada geração Z. Né? Os nomes vão se multiplicando. Né? Ontem meus filhos discutiam, eles têm 14 e 16 anos, estavam me falando que os primos deles de 10 anos são de outra geração. Eu falei, não, vamos lá, a gênese da palavra, geração é que gera, tem capacidade de reprodução, e a geração se dá por uma série de identidades. Aí o mais velho falou assim, isso está obsoleto. Geração é a ligação que a gente tem com o digital, e a ligação que o meu primo tem com o digital é diferente da minha. Olha que bárbaro. Como muda o conceito, né, eles trazem a contraposição direta. Né? Ele falou, o jeito que eu me relacionei com o digital, com o celular, ele falou, eu ganhei celular com 11 anos, meu primo ganhou com 5. Né? E o que ele faz com o celular é diferente do que eu faço. Né? É ótima a discussão, é excelente, e traz essa ideia de que essa geração Z vem sendo estimulada, é importante isso, ela vem sendo estimulada a mostrar esse comportamento. Né? Aqui, eles estão muito mais dispostos a contribuir com grandes questões, com a criatividade e a produtividade. Mas por que estão sendo estimulados? A gente tem feito esse estímulo. Tem gente que fala assim, não, essa geração nasceu diferente. Tá bom, então foi por algo cósmico. Né? Não, porque a gente abriu espaço. Porque todos os jovens são assim. Nós éramos mais disponíveis, mais cheios de energia, mais críticos, na mesma idade que a geração Z. Então, que o ambiente de trabalho tem sido propício. Eles têm visto valor e eles têm correspondido. Importante dizer que, ao longo da pandemia, 2021, foi a geração que pior respondeu à pandemia. Ainda que eles sejam assim, como mostra essa pesquisa, disponíveis, críticos, né? Eles responderam pior, em produtividade. Medida. Nossa, mas por que será se eles são nativos digitais? Porque, vamos lá, gente, quanto tempo nós, velhinhos de 50 anos, demoramos para aprender a mexer com o Teams? Uma reunião? 2 reuniões? É muito simples, né? A questão não era mexer com o Teams, a questão não era programar reunião à distância, a questão é o que eu faço à distância. E essa geração, como todo ser humano, precisa de referencial. À medida que você tirou do ambiente de trabalho, essa geração não tinha como se referenciar na convivência e passou a ficar perdida. Ela não tem os modelos de trabalho encerrados dentro dela, precisa aprender muita coisa, né? E esse aprendizado vem por convivência. E olha só que curioso, a mesma turma que aparece ali no canto esquerdo foi a turma que reagiu mais rápido e aumentou a produtividade dos baby boomers e da geração X, principalmente a geração X. Essa que apresentou a maior produtividade durante a pandemia
trabalho à distância. Porque ele, cara, estou escolar, tenho 40 anos de vida profissional, já sei como me virar, como me relacionar, eu vou dando um jeito aqui. Eu não preciso me referenciar mais, eu sou a referência. E essa turma ali à direita ficou órfã. Né? Então, ao mesmo tempo que eles se disponibilizam mais, a mobilização deles é importante. A liderança humanizada é o desafio dessa geração X constituir os referenciais desses caras dentro de valores que precisam ser comuns. Então, qual é o grande desafio da convivência? Achar a convergência de propósito e valores entre estas diversas gerações, né? Dos três que estão aqui. E eu acho mais fácil fazer isso com a Z, opinião pessoal, do que millennials. Os millennials estão... Nós erramos muito com os millennials, né? Prometendo o nirvana a partir das startups, coisa que eu também sou bastante crítico. A solução está nas startups. Quais? As que sobreviveram virando grandes corporações, deixaram de ser startups, ou as que morreram ao longo do caminho? Né? Não existe resposta única. O problema é que o ser humano gosta de buscar atalho o tempo inteiro. E é uma necessidade cognitiva. Eu busco atalho porque eu preciso decidir rápido e gastar menos energia. Eu preciso compreender isso para saber que o atalho, às vezes, é um caminho mais longo. E a gente disse para os millennials que tinha atalho. Vendemos capas de revista de jovens que eram milionários aos 24 anos e não precisavam mais trabalhar. Então, a gente vendeu várias falácias. Trabalhar é muito chato, tenha sucesso para nunca mais trabalhar na vida, a riqueza fácil é possível, com 3 toques você ganha dinheiro na bolsa, a gente permitiu isso. E tem muita gente dos millennials que se frustrou nesse caminho. Então, estamos com erros dos millennials que a gente precisa acertar com a geração Z. Tá aí, aproveitar essa disponibilidade que eles mostram aqui, para que a gente possa, na ligação do propósito a longo prazo, aliar a experiência da geração X e dos millennials, para que a gente construa um ambiente, então, mais inclusivo e melhor para todo mundo. Inclusive, hoje a gente pode falar, antes era meio pecaminoso, falar para a sociedade, não só no ambiente organizacional, né? Não dá para tirar, como eu já disse, a organização da sociedade. Então, aqui, né, 6 em cada 10 da turminha da geração Z busca uma ligação por crenças, por valores. Isso não era assim quando nós éramos jovens? Era, só que a gente tinha menos espaço. Só que a gente ouviu o discurso do vista a camisa, esqueça os seus valores, suas crenças, vem aqui para a nossa. Ela é melhor, ela é mais interessante, né? Só que a própria empresa foi aprendendo que para ser competitiva ela precisava mudar esse referencial. E hoje a gente busca uma ligação por valores. E isso é ótimo. Temos uma geração disponível, uma possibilidade de aprofundar, e daí a liderança humanizada, é aquela que consegue enxergar esse desafio, né? Então, diante de tantas informações referenciais, né, e de pesquisas, números que a gente trouxe aqui na pesquisa, a gente volta à questão. Por que é que no século XXI a gente vai falar de uma liderança humanizada? É até um pleonasmo vicioso, não tem liderança se não for para humano, né? Eu não lidero máquinas, então é um pleonasmo falar em liderança humanizada, mas é uma necessidade, porque durante muito tempo nós dissemos que a liderança era para recursos, né, e para que a gente trouxesse um retorno sobre o capital investido. Hoje a gente começa a dizer, sim, o retorno é possível, mas ele não pode destruir as condições de vida no longo prazo. Por isso que a gente traz pautas tão mais complexas como ESG de novo para dentro do ambiente organizacional. E a liderança humanizada que precisa somar, né, essa confusão e esses referenciais para assumir o seu papel. O Simon Sinek, bem conhecido de nós, tem uma frase interessante que diz: a liderança não é a licença para fazer menos, é a responsabilidade de fazer mais. E esse é o problema. Liderar dá trabalho, consome tempo e energia. Os efeitos nem sempre são medidos facilmente, nem sempre são imediatos. Então, nós vamos ter que abandonar esses nossos atalhos para falar das ligações de longo prazo. Ontem, também, nesse meu cliente, eu vou buscar aqui o slide em branco, nós estávamos pedindo para eles fazerem uma priorização dos desafios deles, foi muito curioso. E um dos pilares era pessoas, o outro era inovação, o outro era... Então, vários pilares. E aí, a priorização era feita com um gráfico de esforço e resultado, né? Esforço no tempo e resultado. Então, mais e menos. E eles foram colocando, e pessoas, foi muito interessante, porque pessoas apareceu aqui. Alto resultado e altíssimo esforço. Eu falei, vocês têm certeza? Porque eles puseram tecnologia mais para baixo, fizeram um monte de coisa mais para baixo. Eles assim, a gente não tem dúvida que o melhor resultado que nós vamos ter vai ser reconstruir
o nosso perfil de liderança, mas a gente também não tem dúvida do tamanho do esforço disso. Eu falei, adorei a transparência do debate. Eu falei, admitiram, né, o desafio. Pé no chão. Eu falei, então nós temos um segundo desafio, porque esse gráfico, em geral, o que é priorizado? Tudo aquilo que dá resultado alto e é baixo ou médio esforço. Eu falei, vocês têm um dilema agora, que é não olhar automaticamente o que está nessa área e dizer que eu vou ter como prioridade alguma coisa que tem alto impacto, mas requer alto esforço. Isso significa mudar a rotina, significa mudar prioridades, significa abrir espaço na agenda. Isto é a liderança humanizada. É que assume a importância e assume a dificuldade. E não diz, não, fica tranquilo, a gente vai fazer. Né? Que minimiza a questão e não consegue realizar. Por isso a frase do Simon Sinek, né? A liderança é um compromisso com seres humanos. Isso é liderança humanizada. Se eu tenho um compromisso com coisas e eu mobilizo pessoas, não é uma liderança humanizada. Eu preciso ter um compromisso, mobilizar coisas e ter compromisso com pessoas. Então, aqui, Sara, por que eu disse que foi pertinente a tua observação? É definitivamente mudar, né, a ideia de comando e controle na liderança para confiança e cooperação. Porque confiança e cooperação, e aqui, hierarquicamente, antes cooperação e depois confiança, nos traz ligação de identidade de longo prazo. Isso aqui traz ligação de autoridade de curto prazo. E a gente está precisando de ligações de longo prazo. Tá? Então, liderança humanizada não é dar bom dia com um sorriso, não é só dar feedback, não é responder mensagens, né? Não é só esperar o outro acabar, né, para falar, não é só considerar os horários de trabalho, né, quer dizer, respeitar os horários e compartilhar informações. Isso, para nós, é respeito, e respeito eu preciso de qualquer ambiente. Né? Isso seria simplificar o que é o grande desafio da liderança humanizada. Então, isso, não, é só dar um pouco mais de atenção. Não, não é. Né? Isso não vai trazer. Até porque, num universo de informações disponíveis para a geração Z, eles olham isso com enorme desconfiança. E aí, eles se contrapõem à organização. Então, você acha que me tratar de forma gentil é suficiente? Isso infantiliza. Né? Infantiliza e faz com que a gente perca a possibilidade deles contribuírem efetivamente, tanto para a sobrevivência da organização, quanto para impactos na sociedade. Afinal de contas, o que é a liderança humanizada, né, é muito difícil sintetizá-la, né, numa definição. É possível dizer que, embora a gente não tenha conseguido evoluir na discussão de valores universais, a liderança humanizada está baseada na ligação de valores. Talvez a gente precisasse fomentar um pouquinho, né, 3 valores, e essa é uma opinião pessoal, que nos ajudariam a construir isso como referencial. Primeiro, o respeito pleno à vida. Porque não dá para falar em diversidade se eu não tenho respeito pleno à vida. Né? Segundo, interesse público acima do privado. E terceiro, escolhas são individuais, mas as consequências precisam ser assumidas. Né? Então, falar em diversidade e inclusão significa partir desses 3 pressupostos, como quase universalizantes. Né? Então, a liderança humanizada, na expressão do indivíduo, passa necessariamente por enxergar o outro como humano, parece uma bobagem dizer isso, né? Mas é necessário, e é humano nas suas fragilidades e na sua enorme potência individual, né? Com empatia efetiva, e não é porque eu tenho dó do outro, isso é uma bobagem, empatia assim, não, olha como ele sofre, isso não é empatia. Empatia é compreender que ele tem um referencial diferente do meu e talvez até melhor, o mais valioso que eu tenho, né? E com compaixão, que é na compreensão dos desafios individuais. Compaixão não é dó, pelo amor de Deus, né? Compaixão é compreensão de que angústias deles são também iguais ou maiores do que as minhas e têm o mesmo valor. É o que eu digo, não transfira para ele a responsabilidade de ser resiliente para um contexto que ele não domina. Ah, você está com medo da pandemia? Puxa, a gente tem que ser forte, viu? Pronto, infantilizei a relação, né? Do ponto de vista coletivo, né? Antes disso, eu trouxe aqui a frase, eu mesmo tinha esquecido a frase do Lao Tse, né? Que a melhor maneira de fazer é ser, portanto, se eu quero ser um líder humanizado, eu preciso estar humanizado nos referenciais. Do ponto de vista coletivo, esse líder humanizado precisa evitar decisões em detrimento do outro. Eu, de fato, não tenho uma agenda oculta só minha, e mesmo isso em detrimento da organização, né?
Eu tenho uma agenda que é transparente e é possível trabalhar convergência sobre ela. Eu construo no longo prazo e realizo no curto prazo, sempre agindo cooperativamente. Eu trabalho junto, eu compartilho a esperança de conseguir fazer com que o desafio, né, que o esforço organizado se transforme em resultado efetivo. Então, eu tenho uma responsabilidade que é individual, num olhar um para um, e uma que é coletiva, né? E a grande chave é, de fato, conseguir um ambiente de confiança e cooperação para que nós estejamos olhando para aquilo que nos alenta e ajuda a construir para o futuro. Por isso, o desafio significa olhar essas dicotomias e a complexidade de um ambiente, né, que começa a olhar para a psicologia positiva, que é a base da liderança humanizada. Ela tem um referencial inicial, né, que é do Martin Seligman. Ele começou a falar de liderança humanizada. Da onde ele vem? Da psicologia positiva, que está preocupado do quê? Com a origem do bem-estar do indivíduo. Por quê? Para ser bonzinho? Não, porque o indivíduo em situação de bem-estar cria mais, colabora mais, pensa no longo prazo, né, e tem mais prazer de viver, né, inclusive cognitivamente, já comprovado. O Mathieu Ricard, que é filósofo e monge, já falava sobre isso dentro da forma dele representar a liderança, e muitos outros. Então, a liderança humanizada é uma síntese desses autores e pensadores que já traziam essa preocupação ao longo da década de 90, e ela precisa ser contextualizada. Aonde? Né? Quando a gente estuda a capacidade de decisão e começa a perceber o que nos enviesa na decisão, individualmente e coletivamente, e no ambiente de inteligência artificial. Então, aqui o segundo maior desafio da liderança humanizada. Se a primeira é ser humano, individual e coletivamente, o segundo é ter a responsabilidade sobre quem está gerando inteligência artificial. Então, se a gente pega o Lucky Ferry, que fala muito sobre inteligência artificial, ele chama atenção exatamente sobre isso. A liderança humanizada tem como primeira e maior responsabilidade gerar propósito, um propósito compartilhado dentro do grupo que ele está, seja ele um líder religioso, seja ele um líder empresarial, né? E ao gerar propósito, assumir a responsabilidade no ambiente em que nós vamos nos assustar com a capacidade da inteligência artificial, né? Principalmente de terceiro nível, que não existe ainda e está sendo trabalhada em 2 grandes centros, na China e nos Estados Unidos, que é a inteligência artificial que será autônoma em consciência, né? O Eric, quando fala sobre isso, ele não acredita que, o Lucky Ferry, ele não acredita que a gente chegue nisso, mas ele diz, eu não sei se eu não acredito ou não desejo. Ele falou, a inteligência artificial de primeiro nível é a que usa o Waze, ela consegue orientar por dados informados. A de segundo nível é a que substitui diagnóstico. Já está provado que a inteligência artificial é muito melhor que qualquer ser humano. No ambiente jurídico, né, esses caras estudaram viés de decisão de juízes, e ele é absurdo, né, o viés, e no ambiente médico, por exemplo. Não dá para concorrer com inteligência artificial em diagnóstico, seja de câncer, do que a gente pensar. E a terceira seria a que gera consciência, né? E por que ele, então, traz também, ele chama de transhumano, ele não chama de liderança humanizada, ele fala de transhumano. A discussão dele transhumano diz que é fundamental, porque esta liderança humanizada precisa ser aquela que vai construir uma moral, uma regra para instalar a inteligência artificial. De outro jeito, de acordo com eles e com Stephen Hawking, se a gente permitir que essa inteligência artificial se sobreponha mais rapidamente em capacidade, e até porque a gente tem o desejo de gerá-la, brincando de criador, né, como o ser humano sempre tentou, sem a instalação de um código moral de relacionamento humano, né, o Stephen Hawking dizia, se nós chegarmos a essa IA, eles chamam de IA forte, é um termo técnico, se chegarmos a essa pós-humanidade, será um grande passo, mas será o último, porque nós teremos criado um ser darwiniano que vai eliminar o ser mais imperfeito sobre a face da Terra. Quem é que polui, quem é que destrói, quem é que cria a guerra, elimina esse ser. A gente cria, o Stephen Hawking falava do new darwinianismo. A gente está numa nova era darwiniana, né? E aqui uma frase que complementa, não é dele, mas é minha. Então, a liderança tem, no curto prazo,
a responsabilidade de priorizar o ser humano. E, no longo, manter-se na liderança, e não passar a liderança para a inteligência artificial. Na minha opinião, isso é a liderança humanizada. Perguntas, dúvidas, discordâncias? Tem algumas aqui, João. Eu vou tirar a apresentação. Temos aqui no chat e tem Queria começar com, se me permitem, com uma colocação aqui do Otávio de Barros. Em um futuro cada vez mais próximo, o desafio da liderança, humanitária ou não, será a existência dos liderados. A revolução digital e cognitiva é inexoravelmente geradora de desemprego estrutural e a obsessão produtivista gera externalidades negativas na sociedade. A liderança em busca cega apenas da eficiência, né, que é o discurso que a gente sempre ouve, pode ser a coisa mais ineficiente do mundo, algo que parece não humanizável. Então, isso tem muito a ver com o seu fechamento, né, João? Não queria perder o momento aí da colocação do Otávio. Sim, Otávio sempre um pensador denso, né, Otávio? Obrigado por estar aqui com a gente. É ótimo. É isso, né? Se a gente achar que a inteligência artificial de terceiro nível é a resposta para a máxima produtividade que nós temos, esse é o grande risco, né? Por isso a gente diz que o líder humanizado, se ele consegue definir um propósito de longo prazo, no conjunto que ele consegue mobilizar, que pode ser um conjunto pequeno ou grande, ele também tem a responsabilidade de influenciar a formação da relação moral dessa inteligência artificial. E agora pode parecer futurologia, termo que eu não gosto, mas está muito mais perto do que a gente imagina. Mesmo. João, tem uma pergunta aqui do José Vicente Teixeira, da Manacá Consultoria. Ele faz uma afirmação, né, a princípio: liderança humanizada, a palavra humanizada é um adjetivo. O que entendemos por humanização? E compartilhamos entendimento e visão de como obtê-la? Olha, de uma forma bem simples, pode dizer que a liderança, com tudo que nós vivemos até hoje, século XXI, está sendo convidada a descartar, né, a sua máscara caricata do ser que tem as respostas e está ali colocado para dizer para onde as pessoas devem ir. Né? Num ambiente como que a gente criou na própria sociedade, o líder humanizado, esse não funciona mais. Exercer sobre a autoridade e a verdade suprema. Né? O líder humanizado é aquele que considera capacidades individuais, né, mas faz convergir um conjunto de valores para construir propósito, porque as pessoas querem sentido. E quando a gente viu o risco dessa pandemia, tanto nas relações quanto na existência individual, a gente passou a procurar mais sentido no que a gente faz. Né? E o líder precisa considerar isso. Não considerar isso é não conseguir exercer mais a liderança. Né? Um outro ponto do Otávio de Barros, aqui uma contribuição para a nossa reflexão, é um grande desafio da liderança, seja ela humanizada ou não, é como conquistar a credibilidade de líder com as equipes que trabalham à distância. Foi realmente um paradigma importante que mudou em função da pandemia. Muito mais complexo ser líder à distância, já é difícil ser líder no presencial, imagine então à distância. E acho que do ponto que você tocou também, né, João? Também, sim, dependendo da geração ou até do tipo de empresa, acho que o desafio ainda se torna maior, né? Por vários motivos. Um deles, né, se a gente vai pegar dois simples, um deles, simples, né, quando eu estou à distância, a gente limita a linguagem do indivíduo. Eu perdi a linguagem corpórea, eu já não mostro mais a minha forma de vestir como referencial. Era comum a gente entrar em bancos e ver como equipes jovens repetiam o jeito de vestir da diretoria. Né? A cor da camisa, isso sempre foi uma brincadeira dentro das empresas. Quando eu estou aqui, né, na telinha, sobre o rosto, eu perco a riqueza de comunicação do ser humano e eu perco um monte de referenciais. Então, eu tenho mais dificuldade de mobilizar. Nós não somos ser falante, né, que se apresenta bem fisicamente, inclusive presencialmente. Então, isso para simplificar. Do outro lado, na objetividade das reuniões de 50 minutos, que a gente começou a criar os 10 minutos para poder ir no banheiro, entre 3, 4 reuniões, não dá tempo de conviver, né, e compartilhar crenças. Vamos lá, qual é a meta? Nós temos que falar aqui sobre a meta da equipe lá do Sul, vamos lá, como eles fizeram, quanto não fizeram. Esta objetividade fez que a gente perdesse o momento de convivência, o café, a conversa, o warm-up da reunião, o fechamento, que é construtor, que é cimento de cultura. Por que o ambiente híbrido é o ideal hoje? Porque eu preciso do ambiente compartilhado para fortalecer e, inclusive, continuar aperfeiçoando a minha cultura. À distância é muito difícil.
E aí a luta com a turminha da Z que diz, não precisa, estou bem aqui em casa, não precisa ir para o escritório, não. Eles não compreendem isso, né? Mas fazem parte do processo de aculturamento deles e dos seus grupos, né? É muito arriscado manter totalmente a distância, porque você pode, na verdade, se ele se submete bem ao pensamento, como a Adriana tinha colocado, de oposição à corporação, é uma ligação extemporânea. Ele passou pelo projeto, esquece, não conte mais com esse cara, né? Então, é sim muito mais difícil. O ambiente híbrido é necessário por fortalecimento da cultura, que é necessária para qualquer mudança de estratégia. Você não muda a estratégia competitiva de uma organização sem influenciar na cultura. E ele está falando de seres humanos, são eles que compõem a cultura. Ana Cristina Tabê trouxe uma solicitação aqui para ser comentado: o lugar das emoções versus inteligência artificial, versus produtividade versus a humanização. Muita coisa. É ótimo que você pegou pontos centrais. A grande discussão da inteligência de terceiro nível é tentar conseguir uma inteligência artificial que, não sendo biológica, ela é sintética, ela tenha o que a gente chama de emoção, que traria o composto consciência, né, para tomar a decisão. Qual é o grande risco que pessoas como o Eric colocam? Se ela vai ter emoção, ela vai ter emoções boas e ruins. A gente quer lidar com isso? Por isso ele fala de que a gente precisa, nessa transhumanidade, discutir esse código moral da inteligência artificial, né? Então, talvez seria melhor ficar explorando a de segundo nível, porque a gente ainda está longe de conseguir conviver entre indivíduos com equilíbrio emocional. Vamos colocar mais alguém no meio da história, pode não ser uma boa saída para todos nós, né? Então, a de segundo nível poderia nos ajudar a buscar o nosso equilíbrio. À medida que a gente coloca a inteligência para produzir aquilo que é trivial, entre aspas, para a inteligência artificial, e é muito mais linear, ela tem racional linear, a inteligência de segundo nível, nos permite mais espaço para nós estarmos preocupados com o nosso equilíbrio emocional. Diga-se de passagem, não vem bem nas últimas décadas. É só ver a pesquisa que nós fizemos ou tantas outras que estão publicadas sobre como tem decaído a saúde emocional na nossa sociedade, né? Enormemente. Otávio de Barros também faz um comentário aqui sobre o esporte, vamos chamar assim, né, mais praticado pelas corporações é o greenwashing, racism washing, entre outros, né? O cinismo estratégico claramente mais frequente do que uma efetiva consciência dos desafios do milênio por parte das empresas. Olha, Otávio, às vezes, que a gente falou sobre a contraposição das empresas. Eu tendo a achar que sim, quando vejo alguns discursos, né, mas tenho presenciado gente realmente preocupada. E a mudança se deu quando líderes seniors passaram a olhar para o futuro e dizer: uau, não vai sobrar uma terra para mim e para os meus filhos aqui, né? Vai sobrar só pedaços ou como a gente pode dizer, ruínas. E eu quero uma coisa diferente, né? Esses caras assumiram a responsabilidade e que eles já têm por mobilizar capital e pessoas de tentar mudar, né? Eu vi a discussão da responsabilidade social empresarial, que eu participei bastante quando ela chegou ao Brasil, rapidamente se transformando em caricatura. A do ESG, quando começou, e é uma retomada da responsabilidade social, eu olhei com muita desconfiança. E tenho visto que, embora a discussão profunda não seja na grande eloquência do discurso, ela vem se estabelecendo num ponto que é fundamental, que é a inclusão da diversidade. E à medida que a gente conseguir um equilíbrio, né, ao incluir o que é diverso dentro da empresa, muito possivelmente, não é uma certeza, a gente consiga também trazer as outras questões que virão logo após. Então, o grande foco hoje é ter parado com a falácia da inclusão, só fazendo cotas, né, e integração de pensamento divergente. Isso vem acontecendo, né, e aí me dá um pouco mais de alento de que a gente vai conseguir também trazer as outras questões. Mas não dá para pegar todas de uma vez. Uma de cada vez. Temos ainda uns minutinhos, João. Então, uma última constatação, na verdade, da Raquel Busnello, que trabalha com recrutamento. Ela fala aqui que nos recrutamentos que eles têm feito atualmente, eles percebem
ela percebe aí, estamos vendo as pessoas cada vez mais buscarem valores e organizações humanizadas. Uhum. É uma constatação de todos que trabalham com gestão de pessoas, de fato, isso aparece de diferentes formas, né? Mas é um questionamento que as pessoas fazem também num processo seletivo, não é mais a empresa só que escolhe, nunca foi, né? Mas hoje esse contexto é muito mais levado em consideração, né? A gente vê no mercado americano que está aquecido, aquela moda do abandono do trabalho, de quem tinha trabalhos mais anuais e principalmente trabalhava em fast food e começou a gerar grupos, né, na internet do abandono do trabalho, até agressivo, filmava, xingando o chefe, jogando avental no chão. É uma reação de quem está buscando um pouco mais de propósito, que é possível no mercado que está contratando. Vamos dizer, né? Que a gente tem um grande exército de desempregados, as questões, claro, arrefecem, cada um pega o que quer, né? Mas quando a gente pega o formador de opinião, eu sempre referencio uma pesquisa feita na FEA, na USP, na década de 80, em que a pesquisadora perguntava aos alunos o que eles iriam fazer depois de formados, né? Se eles traziam ainda o sonho de serem executivos seniors, e 70% disse que não, que queriam ser empreendedores. A pesquisadora foi sagaz à época, né? Se ela tivesse parado aí, era só celebrar que essa geração é maravilhosamente empreendedora, o que não é exatamente verdade. Ela continuou e perguntou: por que você quer empreender? E a resposta imediata era: porque eu não quero repetir a vida que os meus pais têm dentro das grandes corporações. Essa turma entrou a partir dessa premissa amarga, né? E a própria geração X assumiu que foi amargo. E é isso que está levando também a mudança. Se você tem líderes seniors que têm o contrato intelectual, que é assim, eu acho certo, e o discurso, mas não sentem a dor, eles não mudam. É o discurso aberto, só, bonito, né? À medida, e a pandemia nos ajudou nisso, que eles ficarem incomodados também, que eles se sentirem seguros, que eles viram que as condições do seu dia a dia poderiam ser muito diferentes e muito melhores, né? No médio e longo prazo, para ele, para a família e para o próprio grupo, eles passaram a trazer a pauta pessoal para dentro da coletiva. Aí isso começa a mudar. Então, o líder que tem capacidade de mobilização, quando ele, de fato, por necessidade e incômodo, assumir a pauta, ele vai fazer a roda girar. Por isso é tão importante que essa liderança esteja, no bom sentido da palavra, cooptado, contaminado com o que de fato é a liderança humanizada, e não do que ela parece ser como um discurso belo e alinhador, né? Muito bom. Bom, João, mais uma vez, obrigado também pela participação de todos, excelentes reflexões. Fica aqui um convite já feito para uma próxima oportunidade de você trazer de novo conteúdos aí tão importantes para esse mundo do trabalho. Então, obrigado e bom dia a todos. Parabéns a vocês pela iniciativa desse espaço e, de novo, muito obrigado. Obrigada, João. Abraço.